Olá, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que trata do tema Amar o próximo como a si mesmo, nós vamos examinar hoje um ensino de Jesus que se refere a dar a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e também em Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Essa questão do pagamento dos tributos era uma questão que perturbava demais os judeus. Eles estavam naquela época sob domínio do Império Romano, que os povos dominados tinham que pagar tributos para o governo do Império Romano, de César, conhecido assim. Os judeus tinham tal aversão por essa questão que acabaram transformando até numa questão religiosa. E haviam partidários, até aqueles que combatiam fortemente os cobradores de impostos, que eram os publicanos, que eram considerados pelos demais judeus como pessoas de má vida, porque eles recolhiam o tributo dos judeus e os entregavam aos romanos. Era uma questão realmente considerada muito sensível no ânimo popular, sobretudo das pessoas mais abastadas, naturalmente. Então, procuraram Jesus com essa delicada questão e fizeram a pergunta: deve-se pagar o tributo ou não a César? Se ele respondesse sim, deve pagar, as pessoas do Israel ficariam contra ele. Se ele dissesse não deve pagar, ele seria considerado um insurgente e seria procurado pelos soldados romanos por provocar uma rebelião. Então, era uma cilada que os judeus apresentaram a Jesus, os fariseus, tendo enviado ali os seus discípulos, e também acompanhado dos herodianos. Herodianos eram pessoas que conviviam no palácio, tinham ali, eram comensais,
de Herodes. E eles estavam ali, tanto os herodianos como os discípulos dos fariseus que tinham se retirado. Então apresentaram essa armadilha para Jesus. Como que ele responderia? Então ele responde daquela maneira que desconcertou a todos. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente pode observar que há nesta questão duas posições diferentes. Ao formular a pergunta, eles dizem que é permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo. Então, o verbo pagar. Quando Jesus responde, ele não utiliza o verbo pagar. Ele responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar. Então, sob a postura de que eu devo pagar ou devo dar, está um posicionamento íntimo antagônico. Eu devo pagar quando é um outro, o que é meu e o que é seu, separados. Então eu pago para você o que é meu, eu pago para você algo que você me concedeu, que você me vendeu. Então são coisas separadas, aquele que vende e aquele que paga. E Jesus não lida com essa diferença. Não há esta dualidade em Jesus. É dar. Ele não separa o que vende e o que paga. Não tem isso, é dar. Então a gente vê claramente que Jesus se refere a um posicionamento íntimo em relação entre as pessoas, não é? Entre separa eu e você, o meu e o seu. Em Jesus não há isso. Há uma unicidade entre as pessoas. De tal maneira, essa questão, Jesus deu importância que ele tratou desse assunto em um outro momento. Um pouco antes deste episódio aqui que nós estamos citando, quando Jesus e seus discípulos retornaram do Monte Tabor, onde tinha acontecido a transfiguração, eles retornaram a Cafarnaum e, chegando em Cafarnaum, há esta passagem que está relacionado com este episódio. Veja só. E chegando em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas. E disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. Pedro responde: não é? Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. A dracma era uma moeda grega que circulava em toda parte. E o estáter é uma outra moeda que corresponde a 3 dracmas. Então, se cada pessoa tinha que pagar uma dracma, o estáter cobria o suficiente para 3 pessoas. Mas Jesus fala: dá-o por mim e por ti. Aqui a mesma situação de que não paga as dracmas, se referente ao tributo. E Jesus não usa a palavra
o verbo pagar. Ele usa o verbo dar. Dá-o por mim e por ti. Há muitos outros ensinamentos aqui nesta passagem que nós não vamos examinar. Há a questão do assunto do Evangelho, que é dar a César o que é de César. A dualidade. Jesus fala de dar. Quando você fala dar, não há dualidade. Quando você fala pagar, há uma dualidade. Quem lida com a separação é o ego. Quem lida com a união, eu e você somos um, não é? Então este é o self, é o espírito. Porque nós fomos criados por Deus e percorremos uma longa escala de desenvolvimento que vem desde o átomo e chega até o anjo. Toda a matéria passa também por evolução, um processo sempre evolutivo, respeitado os tempos, não é? Cada reino da natureza tem o seu tempo, o tempo dos minerais se transformarem, o tempo dos vegetais, o tempo dos animais, o tempo dos homens e o tempo dos anjos. Então, aquilo que já foi átomo também será anjo. Tudo evolui. Primeiramente no reino puramente material e depois ao despertamento espiritual e ao desenvolvimento sucessivo do espírito, até chegar ao estágio mais evoluído, que é a unicidade com Deus. E sendo Deus a causa primária de todas as coisas, não é? Então, estando em união com Deus, em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com tudo que existe. Mas aqui Jesus dá o princípio desse processo de espiritualização, cuja meta é a união última e total com Deus e com tudo que Ele criou, não é? O princípio desta conquista espiritual é assim, amar o próximo como a si mesmo. O próximo pode ser os nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, nossos companheiros de profissão, né? As pessoas de uma mesma nação. Esses são os próximos. As pessoas de uma mesma humanidade, como a humanidade terrestre. Então, há diversos níveis de considerar o próximo. O próximo, a relação entre os entes familiares. O próximo, a relação entre as amizades, os companheiros, os grupos. E vai se ampliando este processo de considerar o outro como próximo. E Jesus dá aqui o seu princípio, não é? Tanto que Kardec faz esse comentário associando esta passagem que Jesus fala, dar a César o que é de César, ao título do capítulo, amar o próximo como a si mesmo. Então, este princípio de dar é considerar o outro o meu próximo, amar o meu próximo, fazer o outro que eu quero para mim. Então eu aí estou desenvolvendo o princípio último do desenvolvimento espiritual, que é a união com Deus e, portanto, com tudo que existe. Esses são os primeiros passos deste caminhar na conquista espiritual. Kardec comenta da seguinte maneira: esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, deduzido de uma circunstância particular. Então, há um princípio geral, esse que nós estamos falando. Amar o seu próximo como a si mesmo, como um princípio das relações
entre nós e o todo, entre nós e o próximo, entre nós e a criação de Deus, entre nós e Deus, né? Este é o princípio que está contido neste exemplo de pagar o tributo, dar a César e tudo mais. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Quando nós causamos prejuízo material, não é? Quando nós causamos a postergação dos interesses do outro, nós estamos no processo de dualidade, separando ele e eu, eles e nós. Esta separação é característica do ego, ainda processo derivado da animalidade, não é? Então, continuando, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, com a sociedade, com a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Veja a sabedoria de Allan Kardec, fundamentada nos ensinos de Jesus, que integra este assunto no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Então, nós deixamos esses pequenos comentários acerca da lição e no próximo vídeo nós retornaremos ao estudo deste capítulo, mas já então tratando das instruções dos Espíritos, iniciando por falar sobre a lei de amor, onde há ali algumas mensagens de Espíritos abordando esta questão. Então, até lá, e que Deus nos ampare.